Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a vocês, queridos amigos e irmãos, que estão conosco para mais esta conversa teológica. Nós estamos falando diretamente da Capela Irma Estevanato, que fica na Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Nós estamos localizados na Avenida Ultramarino 616. Nossa igreja é presidida pelo pastor Joel Estevanato e sua esposa Leonor. E para você que deseja edificação na vida cristã, nós estamos trabalhando durante todo este ano com o tema valores, aqueles valores que são os requeridos e aprovados pelo nosso Deus, nosso Criador e Salvador. E nós temos ministração aos domingos pela manhã às 10 horas da manhã e à noite às 19 horas no culto das famílias. E também na quinta-feira, às 20 horas, no culto de intimidade com Deus. Durante todo este ano, nós vamos estar falando de valores para que a sua vida seja idealizada, seja construída dentro do melhor que Deus tem para nós. Nós agora estamos com o programa Conversa Teológica tratando do assunto escatologia hoje. E já desde a semana passada, nós estamos abordando a questão da tribulação, inicialmente no capítulo 24 de Mateus. A grande tribulação é um tema de muitíssimos debates no mundo teológico, no mundo cristão, e mesmo entre os leigos, sempre alguém quer colocar uma posição ou está em busca de esclarecimento sobre o assunto. Nós temos avisado aqui, nós temos apresentado o nosso ponto. Nós não pretendemos ter a palavra final nem ser donos da verdade. Estamos gerenciando, estamos apresentando, conduzindo ideias, interpretações, análises, para que você tenha como avaliar o assunto e chegar à sua melhor posição. Então, nós, na semana passada, já demos início a esta análise, vamos continuar a análise nesse programa, mas vamos agora pedir a ajuda, a orientação, a inspiração, a instrução do Espírito Santo, para que tenhamos agora uma hora abençoada, ministrando, compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus amado, com muita alegria te agradecemos pelo dom da vida, Pai. Eu quero, Senhor, colocar diante de Ti essas pessoas que estão conosco e as que vão entrar e as que vão assistir posteriormente a este vídeo e pedir, Senhor, que Tu, que és onisciente, que és onipresente e és todo-poderoso, para que Tu, Senhor, esteja, ó Pai, proporcionando a essa pessoa a Tua mais rica bênção, a realização dos seus melhores sonhos e projetos e também, Senhor Deus querido, a orientação tão necessária para que a sua vida seja uma vida abençoada e vencedora. Pai querido, nos dá agora um programa, Senhor, com a orientação do Teu Espírito Santo, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, que a verdade, Pai, seja, Pai, esclarecida para nós. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, nós, desde a semana passada, ao analisarmos a grande tribulação, nós procuramos enfocar o que é tribulação nas Escrituras e partimos da análise do termo grego mais usado, que é thlipsis. E é um termo que pode ser traduzido como tribulação, angústia, opressão, sofrimento e outros mais. Mas se você quer ter um melhor posicionamento dessa fase inicial, eu peço a você que acesse o nosso programa da semana passada, do dia 8, e você vai ter ali já uma base do que é tribulação dentro da palavra de Deus. E agora nós queremos dar continuidade a este assunto do ponto em que paramos. Penso eu que ficou estabelecido que igreja e tribulação não são termos opostos ou dissociados, como se a igreja nunca passasse ou nunca tivesse que passar por tribulação. Ao contrário,
Penso que com o que está na palavra de Deus e o que nós temos do registro histórico, ficou provado que a igreja tem a tribulação como acompanhante da sua história por inteiro e que em momento nenhum a igreja se livrou da tribulação. Pelo contrário, a tribulação persegue a igreja. Talvez você possa, vivendo no Brasil, onde até este momento temos liberdade de opinião, liberdade de ministração da palavra, de exposição da nossa fé, talvez você tenha pensado, não, pastor Eduardo, a tribulação não acompanha a igreja. Este é um equívoco daqueles que vivem em países onde há ainda a liberdade de exercer a fé. Mas em muitos países, e o número é cada vez mais crescente, as pessoas que manifestam a fé cristã são perseguidas. E nós devemos lembrar das palavras de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, e ele diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se uma parte do corpo está em opressão, está em tribulação, todo o corpo sofre com ele. Então, a grande verdade é que, se nós não oramos de alguma forma para que Deus liberte a sua igreja de tribulação, o que está acontecendo não é que não estejamos passando por tribulação. O que está acontecendo é que não estamos reconhecendo partes do corpo da igreja que estão em tribulação e não estamos orando devidamente, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar por todos aqueles que estão conosco, partilhando desta mesma fé e sofrendo as tribulações. Não se esqueça de que Paulo, quando estabelece no capítulo 6 do livro da carta aos Efésios a armadura de Deus, ele, ao encerrar o seu esclarecimento figurado do que seja a armadura, ele diz aos seus leitores, e não deixem de orar por todos, não deixem de orar por mim, para que eu tenha liberdade de pregar o evangelho. Então, na verdade, a igreja está sim passando por tribulação. Embora a nossa parte do corpo não esteja sentindo, outras partes do corpo estão. A tribulação nunca se afastou e entendemos pela profecia das Escrituras que a tribulação nunca vai se afastar da igreja. Então, diante disso, a grande pergunta que nós temos, referente à expressão a grande tribulação, a grande pergunta que sobra para nós é: a igreja vai passar pela tribulação do último tempo? Essa é a grande pergunta. Quero repeti-la para você, estou colocando aí na tela. Eu gostaria que você já deixasse essa pergunta entrar em sua mente. Se você já se fez essa pergunta, vamos caminhar um pouco dentro desse assunto. A grande pergunta é: a igreja vai passar pela grande tribulação dos últimos dias? Bom, estamos com a proposta de analisar isso dentro de Mateus 24. Não é o único texto nas Escrituras que trabalha com tribulação ou a grande tribulação. Estamos trabalhando com este capítulo porque ele é um dos capítulos fundamentais para o assunto escatologia. A tribulação aparece em Mateus 24? Sim, ela aparece 3 vezes. O termo principal, tríplices, aparece 3 vezes em Mateus 24. O programa de hoje vai se dedicar a uma análise dos versículos e do contexto para que agora entendamos o que Jesus está dizendo sobre tribulação e se já há possibilidade de termos uma primeira ideia do que seja grande tribulação. Então, vamos para Mateus, capítulo 24, vamos para o verso 9. Para começar a nossa análise, vamos para esse primeiro verso. Ele diz assim: então sereis atribulados, aí o termo é tlipsin, e vos matarão, sereis odiados
por causa do meu nome. Eu coloquei reticências aí, porque estes são os termos principais do que a gente vai analisar. Então, vamos analisar por partes. Então, em primeiro lugar, Jesus acaba de dizer, aí é o verso 9, até o verso 8, Jesus está falando do princípio das dores. Ele não está falando da grande tribulação. Ele chega a usar a expressão de que nós não devemos nos assustar, ou não deve haver uma preocupação excessiva em nosso coração. E ele diz, porque são o princípio das dores. Mas quero ressaltar que Jesus está dizendo de uma maneira relativa, de uma maneira comparativa. Nós não devemos nos assustar como se a grande tribulação fosse. Mas é óbvio que a preocupação estará no nosso coração, porque princípio das dores já é dor. A palavra dores aí, ela tem a conotação clara no grego de dores de parto. Não se refere a qualquer dor, mas esse termo usado por Jesus no grego se refere a dores de parto. E Jesus está dizendo que é o princípio da dor real. Então, a bem da verdade, falando dos efeitos da gravidez numa mulher, ela tem o que é conhecido também, entre outros nomes, como falsa dor de parto. São algumas contrações não dolorosas que a mulher sente e que ainda estão longe do período de dar à luz. Jesus está desconsiderando essa falsa dor de parto. Ele está falando do início das dores como as dores que de fato são aquelas que apresentam o estado de gerar, a condição de gerar, o aumento daquela dor, porque se aproxima de fato o momento de gerar. Então, o que ele diz? Guerra, rumores de guerra, terremotos por todo lado, desordem generalizada na sociedade. Em Lucas, no capítulo 1, ele vai citar também enfermidades, pestes generalizadas. E ele diz que isto é o começo da dor de parto. Sempre houve terremoto no mundo? Sempre, mas não em larga escala, como está acontecendo. Sempre houve enfermidades do mundo? Sim, mas não associadas aos outros fatores, ao temor da guerra, à ansiedade dos nossos dias, à completa devassidão da sociedade, à apostasia dentro da igreja. Num vídeo anterior, eu já disse que durante uma noite, num espaço de 2 horas, eu comecei a baixar alguns vídeos que traziam blasfêmias ou coisas indevidas no púlpito ou em qualquer parte da vida cristã. E naquelas 2 horas, baixando em sequência, eu baixei 67 vídeos com pastores, com ministros, com pastoras, com missionárias, com ministros de louvor, falando palavrões e coisas terríveis no púlpito. É a isso que Jesus está se referindo, ao casamento da apostasia generalizada com uma sociedade em devassidão, com o aumento do número de terremotos, com a proposição de guerras atômicas, guerras que consumam 1/3, 1/4 da humanidade. Ele diz que isso é o início das dores de parto, a proximidade da sua volta e a proximidade da grande tribulação. Ele vai falar isso até o verso 8 de Mateus. E no verso 9, ele diz, então, e esse então tem ligação com o texto anterior em relação a, nesse momento, a partir dessa condição, o então significa isso. A partir dessa condição, dentro dessa condição, sereis atribulados, sofrereis tribulação. Repare, então, que o primeiro
aspecto de tribulação em Mateus 24 não se refere à totalidade dos seres humanos nem ao mundo, se refere à igreja. É um aspecto que atinge a igreja. Penso eu que não se refere, é claro, à grande tribulação, porque já é uma tribulação que acompanha a vida da igreja. E vos matarão, claro que em maior escala, e sereis odiados em escala mundial por causa do meu nome. Então se refere a cristãos, porque são cristãos que carregam o nome de Cristo. Então essa primeira aparição do termo tríplice em Mateus 24, no verso 9, se refere a uma tribulação particular da igreja. Não há aqui nenhuma ligação com a grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Ou seja, Jesus está reforçando que a igreja dos últimos tempos segue o curso da sua história em relação à tribulação. Ela sofre, porque a terra para nós, uma vez que somos luz e a terra persiste em ser trevas, uma vez que anunciamos a verdade e as pessoas querem se esconder na mentira, uma vez que denunciamos o pecado e denunciamos Satanás, e Satanás usa pessoas para tentar nos calar, então a tribulação é uma consequência natural. E Jesus está dizendo que no tempo do princípio das dores, a igreja continuará a sua trajetória de pregação do evangelho e sofrimento. Há uma segunda passagem que está em Mateus 24, que nós estamos analisando, e agora no verso 21. E novamente vai aparecer o termo, e eu quero analisá-lo com você. Mateus 24, 21, nós separamos aí, e está dizendo isso. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, tríplices, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, esse texto agora é muito importante, porque o adjetivo usado aqui por Jesus é megale, megales, grande tribulação, é tríplices, megale, é a grande tribulação, é grande tribulação. Então, aqui já há uma análise do período a que as escrituras classificam como um período de excepcional sofrimento. E ele começa referindo-se a nesse tempo, ou seja, no tempo que foi descrito do verso 20 para trás. Até o verso 8 é grande tribulação. No verso 9 estamos falando da igreja, e isso vai até o 12. E do 13 até o 20 nós temos já aspectos de grande sofrimento. E Jesus vai colocar uma força nessas palavras que ele está dando, uma força na expressão grande tribulação, quando ele diz, como desde o princípio do mundo até este momento não aconteceu. Então eu quero fazer, e nem vai tornar a acontecer jamais. Então isso coloca uma carga, uma atenção total sobre o verso 21. Porque se nunca aconteceu antes e se jamais vai acontecer igual, estamos falando da última. Estamos falando da grande tribulação. Estamos falando de sofrimento. Algumas pessoas, ao fazer essa análise, alguns grupos teológicos, conforme a fé que eles têm, e isso é ligado a pré-tribulacionismo, tribulacionismo ou mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, alguns têm dito que esse texto de Jesus está se referindo à destruição de Jerusalém
no ano 70. E as pessoas estão dizendo que isso já se cumpriu e que isso não tem a ver com grande tribulação de final de tempos, coisa nenhuma. Quero, antes de entrar, não vamos entrar hoje no assunto arrebatamento ou pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, mas quero deixar bem claro que Jesus não pode estar se referindo ao ano 70. E eu vou explicar com 2 ou 3 argumentinhos muito simples. Primeiro, que o que aconteceu no ano 70 foi a total destruição de Jerusalém. Muita, mas muita gente morta. E os milhares que não foram mortos foram vendidos como escravo, e eram tantos escravos que eles eram vendidos a preço de moeda. Ficaram muito baratos, porque eram centenas de milhares e morreram milhões. Então, realmente foi uma dor muito grande. Mas fatores abreviaram essa guerra e esse sofrimento, porque Israel não tinha se preparado para a guerra. A rebelião foi muito estanque, foi muito repentina. Eles tinham desordens entre os grupos rebeldes contra Roma. Havia desunião entre os grupos. Então, como não havia sintonia entre eles, o exército romano conseguiu grande rapidez em invadir Jerusalém. O exército romano usou uma tática nova de cercar a cidade para que nenhum alimento chegasse. Como a rebelião foi muito rápida, eles não tinham estocado alimento. Embora tivessem água, tanques de água dentro da cidade, não tinham alimento. Então, cedo eles tiveram que se entregar e o exército romano invadiu a cidade, matou muita gente de Jerusalém, sobrou gente ainda na fortaleza de Massada. Eles resistiram por muito tempo, mas finalmente foram vencidos. Só que, depois do ano 70, no ano 135, houve nova rebelião ainda em Israel. E dessa vez, Roma veio para exterminar completamente o povo judeu e acabar com a dor de cabeça deles, romanos. Então, em 135, o morticínio, a crueldade, a maldade, o sofrimento foi muito maior que no ano de 70. Se Jesus, aqui no verso 21 de Mateus 24, estivesse se referindo ao ano 70, o que aconteceu então no ano 135, uma vez que Jesus disse que não haveria tribulação maior? E no ano 135 foi muito maior. Mas aí basta você projetar a guerra de 1939 e 1945, em que o alvo principal dos alemães foram os judeus. Pode-se comparar o ano 70 com o que aconteceu aos judeus com o Holocausto dos anos 39 a 45? É possível comparar? Nesses anos, nesses 6 anos, morreram 6 milhões de judeus, torturados de toda forma. Os médicos de Hitler faziam experiências até mesmo com mulheres grávidas. E vou dizer uma coisa bem pesada aqui, mas é necessário nós termos uma ideia do que a palavra de Deus diz, do que o homem é, do que a maldade humana é, do mundo que vivemos. Os médicos de Hitler abriam o ventre das grávidas, pegavam as crianças, os fetos, pegavam em suas pernas e batiam na parede para ver com quantas pancadas eles morriam. Faziam a mesma coisa com recém-nascidos, de 2, 3 até 6 meses, batendo suas cabeças na parede para ver em qual pancada eles morriam. Faziam experiência de esterilização, faziam experiências cerebrais, matavam velhos, matavam crianças, matavam mulheres grávidas, abusavam, prostituíam. Então, 70 pode se comparar com isso? Então, não é verdade que Jesus ali estivesse se referindo a uma grande tribulação do ano 70.
mas há algo sobremaneira pior. Há uma angústia generalizada do mundo. E as pessoas que têm rejeitado o evangelho não sabem o que é grande tribulação. Não sabem o que essa expressão significa. E se soubessem, se imaginassem, já tinham corrido para os pés da cruz, porque a coisa vai ser séria, a coisa vai ser muito grave. A palavra de Deus no Antigo Testamento diz: por que é que vocês estão esperando esse dia? É um dia de muita treva, não é dia de luz. É um dia de muita dor e é um dia de muita angústia. É disso que Jesus está falando. Ele está dizendo, e eu quero botar na tela para encerrar essa primeira parte com você, ele está dizendo, e eu quero repetir, é isso que aguarda o mundo impenitente diante de Deus. Mateus 24, 21. Nós vamos colocar de novo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. É por isso que quando nós ministramos o Evangelho e uma pessoa nos agride, nos processa, nos ironiza, zomba, nos chama de fanático, nos agride, o nosso coração não se rebela, o nosso coração não se revolta, porque nós percebemos que é cegueira e nós percebemos que essa pessoa não sabe o que é grande tribulação, não sabe o que está vindo. Em Lucas 24 está registrado que Jesus também incluiu essa expressão: homens maduros desmaiarão de terror pela angústia do que está diante dos seus olhos, do que está vindo diante dos seus olhos. Isso é grande tribulação. Mas nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Vou ouvir aquele louvor que eu amo tanto, você vai beber uma água e daqui a pouquinho nós vamos voltar para a análise da última aparição da palavra tribulação em Mateus 24. Até daqui a pouquinho. Prevaleceu, graças a todos O Deus Criador que me formou pra sua glória, me fez livre. A sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais
Olá, estamos de volta com a nossa conversa teológica, tratando de escatologia hoje e abordando o aparecimento do termo tribulação no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nas palavras de Jesus. Mas antes de continuarmos, quero lembrar de uma programação muito boa, uma dica muito boa que eu quero te passar para amanhã pela manhã, porque é um programa que certamente vai interessar a você que quer crescer na vida cristã, no reconhecimento dos valores que Deus apresenta para nós. E amanhã, pela manhã, nós temos o Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã, com a presença do querido pastor Vanderlei Medeiros e do pastor Ricardo Andrade, e eles estão com o programa Falando Francamente, todas as terças-feiras, 10 horas da manhã. E olhem o tema, estamos tratando de maneira comum o que é sagrado? Entendo que a pergunta é, estamos banalizando o sagrado? Estamos dando uma de Esaú? Estamos vendendo primogenitura por guisado, por um prato de comida? Esaú argumentou, eu já vou morrer de fome mesmo, então de que me serve a primogenitura? A grande pergunta que a gente faz é, ele ia morrer de fome? Será que aquele era o único prato de comida que tinha naquela casa? Claro que não. Então não perca amanhã, 10 horas da manhã, Falando Francamente. E à tarde nós temos também um programa muito especial, às 15 horas, um programa de missões, e que você também não pode perder. É o programa Missão Desafio em Ação, com o missionário Vitor Soares, e o programa acontece também às 15 horas. Ele tem abordado de forma bem diversificada o aspecto missionário da igreja cristã. E é de grande edificação você ficar a par das vitórias, das dificuldades, mas também das vitórias do povo de Deus, correndo o mundo e anunciando o Evangelho. Então não perca essa programação, porque ela é muito especial para a edificação das nossas vidas. Nós estamos fazendo a análise fizemos a análise do segundo ponto, já vimos Mateus 24, 9, 24, 21, e agora nós temos a análise de Mateus 24, 29. E eu vou colocar para você na tela para nós analisarmos o verso e depois vamos fazer uma análise do contexto de Mateus 24. Então o verso diz isto, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. E aí a análise começa pela confirmação do que nós acabamos de dizer. Mateus 24, 29 está nos informando que Mateus 24, 21 é a grande tribulação que é debatida em teologia. Essa grande tribulação está, portanto, em Mateus 24, 21 e 24, 29. Por quê? Porque Mateus 24, 21 disse que o mundo nunca tinha vivido uma angústia como aquela e nem nunca mais viveria. E Mateus 24, 29 está dizendo que logo depois daquela tribulação anunciada em Mateus 24, 21, o sol se escureceria e a lua não daria sua claridade, que é o sinal de um novo momento para a história da humanidade. E esse novo momento pode ser analisado de duas formas. O sol se escurecer, a lua não dar a sua claridade, pode ser um prenúncio da vinda do Senhor.
mas pode ser também um momento do despejar da ira de Deus sobre a humanidade rebelde. Porque eu vou colocar aí, eu vou pedir para a Ângela colocar para nós o verso 30, para nós fazermos uma análise de contexto. Veja o que Jesus está dizendo. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. É o que está no verso 29. Mas no verso 30, nós temos então, ou seja, dentro deste momento, em sequência disso, em continuidade disso, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então eu quero ficar fazendo um ping-pong entre esses dois versos, o 29 e o 30. Há nas Escrituras, dentro do ramo de profecias, uma verdade que nós entendemos como vale, chamamos de um espaço dentro de uma só profecia. É uma só a entender de que vai acontecer de uma vez só, mas não acontece. Ela acontece um trecho, há um período e acontece outro trecho. Vou dar como exemplo a profecia de 70 semanas de Daniel. Quando você lê Daniel 9, 24 a 27, de 9, 24 até 26, nós temos 69 semanas, mas há um intervalo. E ele apresenta a 70ª semana como sendo aquela em que o príncipe vindouro, o príncipe romano, o anticristo, vai fazer uma aliança com todos e também com Israel, uma aliança forçada. Então, houve um intervalo profético. Nós verificamos que isso é verdade, porque a 69ª semana, a semana 69, aconteceu até o ano 33 da nossa era. Até por aí, naquela década de 30. Há um debate sobre o ano exato, mas aconteceu até aquela data, que pode ter sido 32 ou 33, alguns dizem 29. Mas ali encerrou a semana 69ª, a 69. E nós temos, então, agora, quase 2000 anos de intervalo e não veio a última semana. Isso é muito comum. Em Isaías 61, nós temos a palavra do Messias dizendo: o Espírito é sobre mim. E aí ele declara tudo aquilo que pelo Espírito ele realiza em nome do Senhor. São palavras do Messias. E a última frase dessa profecia é trazer a vingança de Deus. Essa frase, repare, quando Jesus, lá em Lucas, vai repetir essa passagem, né? Eu quero colocar na tela o que está em Isaías 61, 1 e 2. Se a gente puder, Ângela, ver o 1, para você entender o que é intervalo. O Espírito do Senhor Jeová, ou Yahvé, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Verso 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor, e aí ele termina: e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Quando Jesus, lá em Lucas, abre o rolo em Nazaré para a sua primeira ministração pública registrada, ele é entregue a ele o rolo de Isaías
e ele abre exatamente nesse trecho. E como era difícil abrir exatamente num trecho. Nós não tínhamos a facilidade das páginas, da numeração de capítulos, nada disso. Era um rolo que se abria. Então Jesus abre esse rolo em Nazaré, na sua primeira ministração registrada nas Escrituras. E ele vai ler Isaías 61, versos 1 e 2. Mas ele para no ano aceitável. Para ali e diz: esta profecia, veja, a Ângela está colocando para nós, veja, ele vem falando, e apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Você percebe que Jesus pegou um trecho inteiro de Isaías e leu até uma parte e podou os 2 últimos versos? É porque ele não veio trazer a vingança do Senhor. Ele não veio estabelecer o juízo. Vingança aí tem o claro sentido de condenação, de juízo e condenação. E o que seria o estabelecimento da ira do Senhor, do juízo, da retribuição do Senhor e do consolo dos tristes, daqueles que sofreram, que foram atribulados por servi-lo, mas que recebem agora consolo na sua presença. Por que Jesus encerrou na primeira parte? Porque até o ano 33, até aquela década, ele veio cumprir esta parte. E a outra parte, ele virá cumprir ao final da última semana. Virá trazer a vingança do Senhor, ou seja, o juízo retributivo do Senhor e a consolação daqueles que viveram pela fé, foram torturados, zombados, mortos, mas não abriram mão da fé que traziam no coração. E se você simplesmente abrir no capítulo 7, Apocalipse, você vai ver que essas pessoas estão lá debaixo do trono de Deus, estão em consciência, né? E estão ali aguardando que o Senhor complete esta obra para ter o seu coração restaurado e participar do reino milenar e depois do reino eterno que o Senhor tem para eles. Então essas duas coisas não se cumpriram. Nós ainda, como igreja, ainda temos um momento de muita tristeza. Como é triste ver um filho entregue ao mundanismo. Como é triste ver um filho pondo em jogo, em risco, a salvação eterna da sua alma, condenando sua alma, seu espírito, né, àquela reprovação de Deus e a sua alma à perdição eterna. Então, é disso que nós estamos falando lá em Mateus 24, 29. Com o escurecimento do céu e a lua não dando a sua luz, ele coloca, então se verá o Filho do Homem. É possível haver um intervalo entre o escurecimento do sol e esse então? Sim, em teologia, em escatologia, em exegese profética, claro que pode haver um intervalo. Então, uma dessas duas coisas está sendo dita. Ou que imediatamente, após o escurecimento do sol e da lua, se dá a vinda de Jesus, ou o escurecimento do sol e da lua dá início a uma fase de agravamento insuportável da circunstância, e esse agravamento vai até a aparição de Jesus. Isso é ligado a um outro assunto que nós não vamos abordar agora, que é a grande tribulação, nós veremos no próximo programa, e o arrebatamento, a questão do momento do arrebatamento, o que é que se debate em teologia sobre o arrebatamento. Mas, a princípio, o que está diante de nós é que
essas duas possibilidades existem. Há outros trechos das Escrituras que vão nos esclarecer melhor. Mas em Mateus 24, nós temos a igreja passa tribulação histórica no mundo. Ponto número 1. Isto nada tem a ver com a grande tribulação ainda. Não há nenhuma ligação se a igreja passará ou não. Ponto número 2 de Mateus 24, 9. Mateus 24, 21. A grande tribulação vem com o agravamento das dores de parto. O sofrimento se intensifica, o sofrimento se agrava, o mundo começa a sentir o peso, as coisas começam a dar errado sem solução. As crises de enfermidade, de guerras, as crises de desmando, de fome física, fome de comida, que nós vamos ver em outras passagens, como Apocalipse 6, por exemplo, nós vamos ver comida sendo vendida a um preço que o pobre, o mais pobre, não consegue comer, não consegue comprar. Né? Então, o agravamento dessa circunstância é Mateus 24, 21, o surgimento da dor de parto, a proximidade da vinda de Jesus. E Mateus 24, 29, uma análise da possibilidade. Quando a coisa agrava mesmo, a gente tem a gente que eu digo é a humanidade. Não estou abordando ainda aqui a igreja se ela passará ou não. Mas a humanidade num todo, ela vai ter um suspiro de alívio ou ela, lendo a Escritura, ela vai dizer, é agora que vai piorar. As duas coisas cabem dentro da exegese de profecia bíblica? Sim, as duas coisas cabem. Eu mostrei aí dois trechos da Escritura que mostram claramente dentro de uma profecia um período para que o final dela se enxergue. Então, pode ser que venha um tempo de gravidade e venha um tempo de maior gravidade. Muitos têm entendido que a somatória desses tempos é o que se chama grande tribulação. Muitos têm entendido que a primeira parte desse agravamento é grande tribulação e a segunda parte é um agravamento da grande tribulação. Né? E isso se encaixaria dentro da semana que está faltando. Então, muitos teólogos entendem que nos primeiros 3 anos e meio haverá uma grande tribulação, um agravamento da circunstância. E num segundo momento, na parte final, 3 anos e meio finais do governo do anticristo, aí vem realmente um descarregar da ira de Deus, dos fatores naturais, dos fatores humanos, da maldade humana, atinge a humanidade, atinge o planeta Terra, e nós temos aí o agravamento da grande tribulação. A somatória toda desses 7 anos nos levaria a 7 anos terríveis, insuportáveis. E a nossa pergunta, que permanece, voltamos a 2 perguntas agora, estamos com 2 perguntas por responder, e a primeira que nós fizemos nesse programa é: a igreja vai passar por esse período de Mateus 24, 21 até o final, Mateus 24, 51, que é o final do capítulo, passando por Mateus 24, 29, a igreja vai passar por isso? Pergunta número 2 é a pergunta que fizemos na semana passada, né? E queremos repetir aqui, que é, em Mateus 24, Jesus está se dirigindo aos discípulos, aos israelitas ou aos discípulos israelitas? Uma pergunta é diretamente relacionada à outra. A segunda, embora seja uma pergunta,
parece-nos encaminhar a resposta da primeira. A igreja passará pela tribulação final? Começo da pergunta. Para quem Jesus está se dirigindo em Mateus 24 e também em Lucas 21? São esses aspectos que nós vamos procurar colocar pontos na nossa próxima programação. A igreja passa ou não passa? A quem Jesus está se referindo? O que podemos entender com isenção de consciência? Porque o que acontece, infelizmente, em escatologia é assim. Como até o pastor Joel já fez uma pregação, não era sobre isso, sobre escatologia, mas ele colocou o ponto, e o ponto é esse. Eu defendo uma coisa e depois vou tentar fundar aquilo nas Escrituras. Então, na verdade, eu não estou apoiado nas Escrituras, eu estou apoiado no meu ponto. E aí acontece, e parece ser imperceptível para a pessoa que está defendendo o seu ponto, aparece a falta de honestidade de consciência, porque o texto não está dizendo aquilo. E é claro, me parece até um comentarista de arbitragem de futebol antigo que nós tínhamos na televisão há algum tempo atrás, que ele vê um lance e no lance o zagueiro está derrubando o atacante dentro da área claramente. A bola está lá na frente, o zagueiro dá aquele carrinho, acerta a perna do atacante em cheio, derruba o atacante dentro da grande área e o comentarista de arbitragem está dizendo ali para nós ficamos surpresos, porque ele está dizendo, está vendo aí, olha, ele foi na bola, ele não chega a atingir o atacante. E a gente fica pensando, será que eu sou louco? Porque o que eu estou vendo é ele atingir. Então, em escatologia, infelizmente, acontece algumas vezes isso. O trecho está sendo claro, mas a pessoa tem uma posição e diz, não, aqui Jesus quer dizer aquilo ou aquele, e isso, dentro da palavra de Deus, não vale. Mas na semana que vem nós vamos analisar melhor, continuar essa análise, para que você tenha aí subsídio, para que você tenha o que Mateus 24 diz, para dizer, não, na minha opinião, Mateus 24 diz isto ou aquilo. Na semana que vem estaremos tratando da igreja e a grande tribulação e vamos começar a falar também sobre arrebatamento. Tá bom? Então, por hoje é aqui que nós vamos ficar. Nós vamos ver, quero ver se há alguma pergunta. Parece, deixa eu colocar até os óculos, porque é uma pergunta de uma teóloga. Olha aí, está vendo? Ela fez essa pergunta imediatamente antes da aflição desses dias. Ela pergunta, uma perguntinha básica ao pastor Eduardo. Os cristãos vão passar pela grande tribulação? Pois é, fica ligado. Semana que vem. Hoje é 15, né? Então, dia 22 de maio, a igreja e a grande tribulação. Já fizemos a análise da aparição da palavra para nos embasar, para dizer, bom, o que há sobre tribulação em Mateus 24 é isto. Creio até que você aí em casa já correu para Mateus 24, são só 51 versículos. Sabe quanto tempo você leva para ler Mateus 24 analisando? 5 minutos. Pastor Eduardo, não, é isso mesmo. 5 minutos. E aí, irmã Helena, na semana que vem a gente vai dar entrada nesse assunto. Né? Tem gente que está dizendo, tomara que não. Tem gente que está dizendo, eu estou pronto e vou passar sim. Em nome de Jesus. E a gente vai encaminhar isso na semana que vem. Nós temos pessoas que estão conosco, participando e sempre nos dão muita alegria, é um prazer para nós recebê-las conosco e nos alegra muito o coração. Está conosco o diácono Jair Porto, quero agradecer a ele, mandar um grande abraço. Está conosco o reverendo, pastor Elias Araújo, pastor sênior da O Brasil para Cristo em Diadema.
posso dizer, sem nenhum problema, que é uma referência para mim, servo de Deus que conhece muito a palavra do Senhor, conhece muito de escatologia. E pastor Elias, estive com o pastor Fernando anteontem, sábado, e ele já está anunciando aí na igreja um encontro escatológico para outubro, pastor Elias. E o seu nome foi o primeiro citado lá. E eu falei, oba, então vou rever meu grande amigo, espero que sim, e que nós possamos tratar de escatologia lá junto com o pastor Fernando e mais alguns conhecedores que ele está reunindo lá. E nós também, pela misericórdia de Deus, vamos estar participando. Um grande abraço, pastor Elias, muito obrigado. Renato e Bruna, da O Brasil para Cristo de Garça, em São Paulo. Muito prazer tê-los conosco, muito obrigado, um grande abraço. Minha querida teóloga Helena Conceição, né? Uma mulher maravilhosa em todas as áreas, uma pessoa que eu respeito muito. Eu fui ministrar recentemente lá na igreja O Brasil para Cristo de Atibaia, do pastor Fernando, que eu acabei de mencionar, e antes da ministração eu debati o assunto com ela, e ela tem um posicionamento muito prático, me ajudou demais, é uma esposa muito abençoadora. Irmão Vicente Antunes, sempre conosco, sempre divulgando, sempre compartilhando, muito obrigado. Irmã Lidiane Mendonça, um grande abraço. Irmã Luma Souza, um grande abraço, irmã Luma. Eu não sei se é a irmã Luma lá da O Brasil para Cristo de Vila Mariana, lá nossa colega do IBBC Vila Mariana. Um grande abraço para a irmã e seu esposo. Pastor Otávio Couto, da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Muito obrigado, pastor, pela presença. Um grande abraço ao senhor e à igreja e à comunidade. Irmã Heloísa Sanches, da O Brasil para Cristo em Marília. Também sempre é bom tê-la conosco, irmã Heloísa. Um grande abraço à irmã e à igreja. Capelão Marcelo Camilla, pastor na O Brasil para Cristo em Vila Albertina. Grande abraço também, meu amigo. A irmã Joelma Andrade, também uma grande amiga da nossa família, ela e a família dela. Um grande abraço a todos vocês. Um prazer tê-los conosco. Esperamos que de algum modo tenhamos contribuído para a sua meditação nesse assunto tão especial, e na semana que vem vamos dar continuidade. Um grande abraço, fiquem com o Senhor, fiquem na paz do Senhor e até lá.